dia, gente! Bom dia! Hoje a gente vai falar sobre mais um sabotador, é o penúltimo já. Amanhã a gente vai falar sobre o último sabotador. E eu tenho certeza que ao longo dessa jornada tu já se identificou com alguns. Eu tenho certeza que ao longo dessa jornada talvez tu já se identificou até com mais de um. E talvez se tu não se identificou tanto assim com um ou com outro, hoje e amanhã a gente vai falar dos outros que faltam, tá bom? E aí eu tenho certeza que tu vai se identificar muito mais forte com um deles, tá? Porque um deles é o que mais te sabota, um deles é o que mais te rege. Mas hoje a gente vai falar sobre um que ele é até um pouco confuso, sabe? Ele confunde um pouco com aquele sabotador insistente. Mas ao longo da live a gente vai falar muito mais sobre isso, tá bom? Eu vi que a Jo já entrou, então bom dia, gente, pra quem tá entrando. Bom dia, Jo, bom dia, Rodinei. Good morning, Caça. Gente, vou chamar a Jo, que hoje ela vai participar desse bate-papo também. A solicitação. Bom dia, Rodinei. Esse Instagram aqui, ele... Aí, hoje deu certo de primeira. Bom dia, Jo. Como é que tá? Tudo bem? Tudo ótimo, Rafa. E você? Tudo certo também. Tá quente em Paranaguá? Não, Né? não, tô de cozinha de lã, não. Bem fininha. E aí, como Tá é que vai ser a noite? Como é que tem indo a semana? Como é que tá tudo aí? tudo bem, tudo bem. Um dia melhor do que o outro. Show de bola. Isso aí. Cada dia 1% melhor, né? Kaizen significa hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Então, Jô, sabe qual que é o sabotador que a gente vai falar hoje? Sei. Desafiador ele, hein? Desafiador Ele ele. é. Eu separei algumas perguntas aqui para fazer pro pessoal. Eu vou deixar... Gente, olha só. Quem tá na live, vai ali no aviãozinho, manda para várias pessoas que vocês têm na sua lista de contato. Manda. Chama o pessoal, que hoje vai ter fogo aqui, vai ser fogaria. A Jo travou. Jo, tu tá me ouvindo? Deixa eu convidar ela de novo, que ela travou aqui, mas deu o aviso que ela não tá podendo participar. Deixa eu mandar para ela de novo aqui. Foi. Eu tô numa saga aqui, gente, de internet. Já falei com a Vivo, já contratei um pacote bem forte, mas por enquanto não resolveu meu problema. Jô, tô te mandando o convite, tá? Pra ver se tu consegue entrar de novo. Bom dia, Gui. Fala pra mim se tu tá me ouvindo. Barará. Isso, Jô, sai e entra de novo. Gente, me deem um sim, se vocês estão me ouvindo, por favor. Vou te mandar convite de novo, Jô. Que se eu sair da tela aqui, ele não chama. Vamos lá. Gente, já... Eu vou abrindo a live aqui. Aê, Jô entrou. Show, Jô. Será que é a minha internet ou é a tua? Rafa, eu tava te ouvindo, Uhum. mas ficou só você na tela toda aqui. Eu digitei ali, apareceu os meus comentários ou não? Uhum. Pra mim não parecia que eu tava travada, pra mim apareceu como se você tivesse terminado a live. Entendi. Mas se foi só pra mim, é a minha. Pra mim aqui, eu tô com 2 sinaizinhos de internet só.
Vocês sabem, né? Que eu tô numa saga de internet, mas já tá se resolvendo. Em algumas Aqui coisas pra mim o sinal tá completo. Mas vamos lá. Vamos lá. Gente, então hoje, para quem entrou agora, a gente vai falar sobre o sabotador controlador, tá? Esse sabotador controlador, ele, se a gente for olhar em personalidade, ele é bem diferente do sabotador. A personalidade de uma pessoa controladora, quando a gente faz o teste de personalidade, ela é bem diferente quando dá o sabotador. Então, por isso que nas coisas que eu estou falando em todas essas lives, não levem como uma personalidade, e sim como um comportamento, como um pensamento que vem e aí a gente age, tem um comportamento, tá? Então levem tudo que a gente for falar a gente falou ao longo dessas lives e que a gente vai falar hoje e amanhã, que é o último sabotador amanhã, levem como um sabotador de fato, aquele pensamento que vem e faz a gente se sabotar e aí a gente faz um comportamento ali que se sabotou ou não, tá? E não como uma personalidade, porque esse sabotador aqui é a prova viva de que o sabotador e a personalidade são diferentes, tá bom? Mas claro que um influencia o outro, né? Mas ele é diferente. Se o pessoal lá fizer o teste, né? Pode ser que não dê nada da personalidade desse sabotador, mas o sabotador pode dar alta, tá? Antes da gente começar. Mas vamos lá. Quem é essa pessoa controladora? Quem é essa pessoa controladora? Essa pessoa controladora, ela é aquela pessoa que ela preza por controle de tudo e por detalhes e por assumir responsabilidade. Então, ela atinge as outras pessoas querendo ser responsáveis de tudo. Ela pega tudo para ela abraçar, para ela se sentir responsável, e aí ela controla tudo à volta dela para que nada dê errado. Então, eu vou contar uma história aqui, aí vamos ver como que, se vocês se identificam ou não, tá? Tinha uma pessoa chamada Joana e o marido dela era o Lucas. E a Joana e o Lucas, eles queriam casar e eles estavam trabalhando na CLT e eles queriam empreender, né? Então, o casamento já era um grande empreendimento, o casamento já era um negócio onde eles iam precisar de grana, né? Onde eles iam precisar investir. E para empreender, que era o sonho deles, poder empreender, poder ter o horário deles, o sonho deles era isso, eles precisavam também juntar uma grana para isso. Então, eles precisavam controlar as finanças. Eles precisavam controlar aonde eles iam gastar, se eles iam sair ou não. Eles precisavam controlar tudo isso. Porque eles estavam querendo mudar de vida, eles estavam querendo ir para uma nova etapa na vida deles. E aí a Joana, ela ficou responsável por cuidar dessa parte financeira. E o Lucas, ele ia mais trabalhar para trazer o sustento para casa, e a Joana também trabalhava, mas né, quem trazia um sustento maior era o Lucas. E aí, o tempo foi passando, a Joana ficou responsável pelas finanças, só que as coisas, como eles precisavam guardar muita grana, e a gente sabe que quando a gente tem um trabalho de CLT, onde é um trabalho mais normal, digamos assim, num cargo mais baixo, é difícil guardar dinheiro, né? Porque comer tá caro, fazer todas as coisas tá caro, né? Então era difícil eles conseguirem guardar dinheiro. E aí a Joana, ela tinha esse sabotador do controlador. E ela começou a controlar as finanças dela cada vez mais forte. Ela começou a controlar as finanças dele de uma forma muito mais rígida. Porque essa pessoa que ela tem um sabotador controlador, ele é muito rígido. Ele é muito rígido. E ele acha que só a forma que ele faz é a forma que vai dar certo. Ele acha que se não seguir as regras que ele está colocando, porque ele é o dono, ele tem a sabedoria maior, se não colocar as regras que ele está impondo, não vai dar certo. E aí, ele começa a pegar pesado. Ele começa a ser muito rígido. E esse sabotador do controlador, ele é muito sábio. Ele sabe o que ele faz. Igual o hiperrealizador, que ele é idealista, ele sabe o que tem que fazer, o controlador também sabe. Só que o problema é a forma que esse sabotador controlador se comunica. Ele é ríspido, ele é rígido demais. E aí a Joana começou a bater muito de frente com o Lucas.
Ela começou a falar assim, olha, amor, a gente não tá conseguindo guardar dinheiro. A gente não tá conseguindo alavancar as nossas economias aqui da forma que a gente deveria. Ou da forma que a gente até falou que ia fazer. Então, a partir de agora, a gente não vai mais poder sair no final de semana. A gente não vai mais poder comer aquele lanche. A gente não vai mais poder comer aquela pizza. A gente não vai mais poder ir na casa da tua mãe ou da minha mãe, porque se a gente for, a gente vai ter que levar um prato de comida. E a gente não tem esse dinheiro para gastar, porque a gente precisa guardar tudo para o nosso casamento e para a gente poder empreender. E aí a Joana, cada vez mais, ela foi ficando mais ríspida e mais rígida. Só que quem estava fazendo trabalho maior, ela também fazia, com certeza. Mas quem estava fazendo trabalho maior era o Lucas. E o Lucas, ele não tinha essa visão do todo, porque quem controlava as finanças era a Joana. E aí o Lucas, ele começou a se sentir sobrecarregado, com uma tensão muito grande, e ele começou a desistir dos planos que eles tinham em casal. Ele começou a se sentir tão pressionado, que aquela tesão que eles tinham lá no início, por conseguir alavancar as economias dele e seguir os sonhos, começou a perder sentido para ele. Porque ele começou a pensar assim, nossa, tá tão difícil, será que vale a pena mesmo? Só que a Joana, ela é uma pessoa responsável. A Joana, ela também, o hiperrealizador e o controlador, eles são um pouco parecido, tá? O hiperrealizador e o controlador, eles assumem a responsabilidade, eles vão até o fim, estando difícil ou não. Da mesma forma que o hiperrealizador ele foca nas atividades e faz bem feito todas, o controlador, ele é responsável. Então, uma pessoa responsável, doendo ou não, ela faz acontecer. E ela não desiste. Então, a Joana, ela estava lá controlando as finanças, ela estava lá ficando louca, vendo que o saldo vermelho estava maior do que o verde, que eles não estavam conseguindo alavancar as finanças do jeito que eles queriam, só que ela não desistia. Ela cada vez, ela trabalhava mais. Ela cada vez, ela cobrava mais. Porque ela achava que cobrando o Lucas, que cobrando ele cada vez mais, ia dar certo. E aí, cada vez mais ela colocava a voz dela daquele jeito ríspido, daquele jeito controlador, cada vez mais ela colocava a voz dela para trazer algum resultado, para aumentar as economias. Só que tudo isso ela fazia por quê? Por amor. Tudo isso ela fazia por quê? Para garantir que as coisas dessem certo. Tudo isso ela fazia porque ela era responsável. Porque ela se sentia na responsabilidade. Se foi dado esse cargo para mim, essa forma de cuidar, se foi dada essa responsabilidade para mim, eu vou cuidar até o fim e eu vou fazer dar certo. Só que o jeito que uma pessoa controladora controla é muito ríspido, é muito rígido. E quem está ao redor, se não tem conversa, não aguenta. Não tem como aguentar. Porque é impondo coisas o tempo todo. E aí o Lucas, consequentemente, não aguentou. E aí eles tiveram uma conversa e o final é com vocês. Pode ser que eles casaram, pode ser que eles empreenderam, pode ser que eles separaram, tá? Então, gente, qual que é a moral da história aqui? Que o sabotador controlador, ele tem esse jeito muito ríspido de colocar as coisas. Porém, ele é responsável. Só que precisa saber comunicar. Precisa saber como que a outra pessoa age também pra gente ficar impondo as nossas ideias, ficar impondo os nossos ideais. Porque não é só o nosso jeito que funciona, né? E aí, eu separei algumas perguntinhas aqui para vocês. Agora já tem mais pessoas na live. Deixa eu dar bom dia aqui para quem entrou. Vou dar bom dia para todo mundo, tá? Mesmo que eu já dei antes. Bom dia, Gui. Bom dia, Bernardo. Bom dia, Glaze. Bom dia, Gé. Bom dia, Andréia. Bom dia, Rodinei. E bom dia, Luciane. Gente, e é isso daí, tá? Vou fazer umas perguntinhas aqui para vocês. E vocês, por favor, mandem coraçãozinho para mim saber se vocês estão se identificando com as perguntas aqui ou não, tá? Vamos lá? Vamos lá ver se a gente... Bom dia, Morgana. Vamos lá ver se a gente se identifica com esse sabotador do controlador, tá? Porque se sim, gente, é bem fácil de conseguir mudar ele, tá? É bem fácil da gente deixar de ser assim.
Diferente dos outros sabotadores que a gente peleia, diferente dos outros sabotadores que a gente nem consegue identificar, tipo de ontem que a gente comentou, esse aqui é moleza. Esse aqui é só se perceber. É só mudar a comunicação. E é fácil fazer isso, tá? Basta a gente querer. Então vamos lá, perguntinhas. O quanto tu tem necessidade de assumir as responsabilidades e controlar situações, forçando pessoas à sua própria vontade? Lembrem da história? O quanto vocês têm essa necessidade de controlar situações, porque vocês se sentem responsáveis por isso, e vocês acabam forçando as outras pessoas a ir de acordo com as vontades de vocês. Mandem uns coraçãozinhos aí se vocês se identificam. Vamos lá. Vamos ver. Olha só. Um exemplo disso aqui, tá? Muitas vezes, as mães, até... Nossa, segundo coração, gente. Muitas vezes, as mães, até por... O responsável, ele é isso, tá? Ele quer o bem de todos. O responsável, ele se sente responsável de fato e ele quer o bem de todos. Então, muitas vezes uma mãe, ela não deixa o filho comer as coisas que ele gosta, né? Claro que a gente tem que ter um equilíbrio. Não deixa o filho fazer as atividades que ele deveria aprender, porque a mãe, ela fica ali naquele controle de dizer assim, não vai fazer do jeito certo, não vai se machucar, nem testa, nem abre esse brinquedo aí, porque tu não vai conseguir fechar depois. Então, nem abre, tá? Ou nem pega esse brinquedo aí, porque tu vai se machucar. E daí a mãe, ela não deixa o filho fazer nada. Aí o que acontece? Cria os filhos bunda mole que não sabe fazer nada depois, né? Aquele filho que sai de casa, não sabe lavar uma roupa, não sabe lavar uma louça, não sabe limpar uma casa. Tudo bem, aprende no caminho, né? Mas é muito mais doloroso, é muito mais difícil. E vice-versa, tá? Depois eu conto mais uma historinha aqui pra vocês. Mais uma pergunta, hein? Quero o coração se você se identificar. O quanto sente ansiedade e impaciência quando não é possível ter as coisas sob o controle de vocês? O quanto isso acontece com vocês? Vocês estão em uma situação que vocês são dono até daquela situação. Só que vocês não conseguem abraçar e ter responsabilidade de tudo. O quanto isso gera ansiedade para vocês, aquela ansiedade do peito ali, não aquela ansiedade doença, né? Mas aquela ansiedade, aquele frio na barriga. O quanto isso gera em vocês se vocês não puderem ter responsabilidade de tudo. Respondem aí para mim, por favor. Eita. O quanto apresenta uma comunicação direta, podendo ser interpretado pelos outros como uma postura dura e agressiva, uma postura ríspida, como eu falei. Essa pessoa é muito grossa. Eita, gente! Acontece às vezes. É raro, mas acontece sempre. Só de vez em quando. Vamos lá. O quanto você se sente estressado e ansioso quando as coisas não acontecem da forma que vocês gostariam? Tem uma situação ali, e aí vocês querem que aconteça de uma forma, só que essa situação não aconteceu dessa forma, e isso meio gera uma frustração, para não dizer ansiedade ou algo assim. Isso gera uma frustração. Pô, eu tinha feito tudo, planejado tudo para dar dessa forma. Ai, hein? Eu tinha feito tudo para dar dessa forma. Tinha planejado tudo. Foi lá, não deu. O quanto vocês se sentem frustrados quando isso acontece? Já vi corações. Última pergunta, tá? O quanto acredita que precisa ter tudo ao seu redor sob controle? Prestem atenção, tá? Olha só. O quanto vocês acreditam que precisam ter controle de tudo ao seu redor para se sentir amado e respeitado? Porque se eu não controlar dessa forma, se eu não cuidar do meu filho dessa forma, eles não vão me respeitar. Se eu estiver na minha empresa e ter a minha equipe, sendo eu líder ou não, se eu não
abraçar as responsabilidades de todos, pelo nome da empresa até mesmo, o pessoal não vai me amar e não vai me respeitar. Me sinto assim sempre. Forte, né? Isso é o sabotador. Por que que as pessoas se sabotam? Para esconder as emoções e para se sentir amado. Se eu não demonstro fraqueza, é muito mais fácil as pessoas me amar, né? Sabotagem. Então, esse sabotador aqui, lembra que eu falei lá da personalidade e tal? Ele carrega um pouco da personalidade. Mas em teste a gente pega resultados diferentes. Mas em personalidade, esse sabotador aqui, ele faz para se sentir poderoso. Ele faz para ele se sentir dono do pedaço. Eu sou o controlador, se tiver nas minhas costas, se tiver no meu peito aqui, ó, vai dar tudo certo. No sabotador, essa pessoa, para que a equipe dela ame ela, para que a família dela ame ela, ela precisa ter o controle de tudo. Então, por exemplo, trazendo isso para a vida pessoal, é aquela mãe, né, que ela vai... É aquele pai, tá? Vamos parar de usar mãe, por favor? É aquele pai que ele fala assim, ó, ele chegou, né, era uma quinta-feira, ele chega em casa e ele fala assim, gente, esse sábado a gente vai no Mac. Vamos comer hambúrguer, batata frita, as crianças vão lá brincar nos brinquedos. Tem palhaço aí no Mac? As crianças vão lá brincar com o palhaço, e daí a gente vai tirar foto, e vai ser tudo uma maravilha. O pai falou isso. A mãe se empolga, as crianças se empolgam, vamos, todo mundo se empolga. E aí, bora. Chega sábado, 6 horas da tarde, o pai já tinha marcado, tá? 6 horas da tarde. Então, o pai é sabotador controlador, tá? O pai já tinha marcado 6 horas da tarde. Então, chega lá, 6 horas da tarde, o pai já tá dentro do carro, com a mão no volante, carro ligado, e a mãe e as crianças estão lá se arrumando ainda. Aí o pai já tá lá com o carro ligado. Deu 6:01, o pai tá lá, bi, 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 bi. Cadê todo mundo? Peraí, eu não falei que era 6 horas? Vamos, vamos, vamos. Cadê todo mundo? Daí sai a mãe com as crianças com uma xuxinha assim, a outra aqui. Sai todas as crianças daquele jeito, a mãe com um monte de sacola, coisa errada. As crianças entram no carro, pai, eles vão. Chegam lá no Mac, o pai falou que eles iam comer o que eles quisessem, certo? Aí chega lá no Mac, as crianças já estão lá com aquela dieta que não pode muitas coisas. Isso é correto, tá? Não tô falando mal. Já tá com aquela dieta que é aquela dieta cuidadosa, né? Pra não comer coisa muito gordurosa, muito açúcar, etc. Mas eles já fazem isso ao longo da semana. Aí, o pai pega o cardápio lá do Mac, dá uma olhadinha e fala assim, ó, Lucas, tô com o nome Lucas hoje na mente. Lucas, tu vai comer esse Mac aqui, tá? Porque ele vem 3 folhas de alface e o hambúrguer não é tão gorduroso e não vem batata frita, tá bom? Vai lá, esse é o do Lucas. Aí, o Pedro, ele já tá bem magrinho. Então, assim, ele se comportou bem a semana inteira e tal. Daí o pai eu vou dar uma batata frita pra ele. O pai vai lá e fala assim, ó, Pedro, tu vai comer esse hambúrguer aqui, ó, xizão gaúcho e vem batata frita, tá bom? Xizão gaúcho no Mac. Ó, tu vai poder comer esse daqui porque vem batata frita. Lucas, se tu quiser uma batata frita, pega uma só do teu irmão aqui do Pedro, tá bom? Beleza. Beleza, as crianças ficam meio ali braba, né? Meio de beiço. Pega o xizão ali, pega os hambúrguer, né? Do Mac lá. Come, beleza. Pai, mãe, posso brincar? Podem brincar. Aí eles vão lá nos brinquedos do Mac e vão lá, tal, começa a brincar. Daqui a pouco o pai levanta, vai lá nos brinquedos, eles estão naquele tobogã, né? Naquele escorregador, sei lá como é que chama. Estão lá naquele escorregador. Só que o Lucas, ele é pequenininho. O Lucas tem 4 aninhos. E aí, meu Deus do céu, deixar o Lucas sozinho no meio daquelas criançaradas. Tá louco, vai cair naquela piscina de bolinha, ele vai se machucar. Daqui a pouco bate na cabeça de uma outra criança, todo mundo vai ficar chorando. Vai que dá algo errado, tem que ir pro hospital ainda, tá louco. Uma noite de sábado. Aí, a criança tá lá, o Lucas tá lá, e nas bolinhas lá. Aí o pai chega lá, já pega a criança pelo braço e diz assim, não. Nesse brinquedo aqui tu não pode, brinquedo não tem risco nenhum, tá? Nesse brinquedo aqui tu não pode, vai ali brincar na gangorra. E é só isso que tu pode fazer até as 9 da noite.
Gente, quem nunca viu uma cena dessas? Quem nunca viu uma cena dessas? Né? Claro que aqui eu usei vários exemplos e fui inventando ao longo do caminho, mas quem nunca viu uma cena dessas? Né? E por que que esse pai faz isso? Por que que esse pai faz isso? Para ele demonstrar. Ele tá protegendo os filhos, né? Para ele demonstrar para a família dele que ele é o cuidador, que ele é o protetor de tudo, que ele é o cara ali e que ele ama as crianças. Só que inconscientemente, eu já vou ler o comentário dali, inconscientemente, ele faz isso porque ele pensa assim: quando essas crianças crescer, elas vão me amar muito, porque olha só o paizão que eu era. Quando a minha mulher se der conta, ela vai me amar muito. Porque olha só, eu programei o negócio às 6 e a gente saiu às 6. Porque se a gente não tivesse saído às 6, se tivesse saído 6:01, era 1 minuto perdido já. Daí eu ia ter que ficar lá até as 9:01, já ia começar a atrasar todos os meus outros planos, né? Porque se eu chego lá, se eu saio de casa às 6:01, eu vou ter que voltar do MEC às 9:01. E aí, se eu voltar do MEC às 9:01, eu vou ter que dormir às 11:01. E daí, se eu ir dormir às 11:01, eu vou ter que acordar às 5:01 e não às 5. Então, claro que agora eu tô exagerando aqui, né? Mas o controlador, ele controla tudo, gente. Ele controla tudo. Ele controla a rotina dele, a rotina da família, o que que a família tem que comer, o que que ele vai comer, o que que tem que comprar, o que que a família dele tem que comprar, o que que a equipe dele tem que fazer, como que a equipe dele vai trabalhar. E aí, imagina uma pessoa dessa dentro de uma empresa. Imagina uma pessoa dessas que ela lidera uma equipe. Ela não deixa os colaboradores fazer o trabalho deles. E ao longo do tempo dessas lives eu venho falando. Tem gente que faz. Tu diz que tu é muito bom em uma coisa, mas tem gente que faz muito melhor do que tu faz. Mesmo tu sendo muito bom. Tem gente que faz muito melhor do que tu faz. Então, respira e deixa a tua equipe trabalhar, tá? Porque um líder controlador, ele é aquela pessoa que ele vai ditar a regra para todo mundo de como tem que fazer e, principalmente, se ele é o líder, se ele é o responsável, ele vai olhar para isso, ele vai olhar para as atividades que a equipe dele tem que fazer, ele vai lá e vai falar para a equipe: olha, equipe, vocês precisam entregar esse projeto até às 6 da tarde de hoje. Só que ele falou isso, era 8 horas. Deu 8:10, ele já está cobrando de novo. Deu 8:30, ele já está lá em cima de novo. E não deixa a equipe respirar. Não deixa a equipe criar. E aí, esse controlador ele fica tanto em cima, que vira igual o Lucas lá. O Lucas, ele perde a tesão. E a equipe perde a tesão também. Eles se sentem tão pressionados, que eles não conseguem criar, não conseguem agir, não conseguem dar o melhor deles. E aí cria uma equipe desmotivada. Mas o controlador fez isso por mal? Ele queria desmotivar a equipe? Não. O controlador só fez isso com a equipe dele para eles terem sucesso no final. E pasme, o líder, o controlador, ele não é a pessoa que no sucesso final da equipe ele vai pegar para ele. Ele dá o sucesso para a equipe. E é por isso que ele controla tanto. Porque ele quer que a equipe seja muito bem vista. Ele não vai pegar o sucesso para ele, diferente de outros sabotadores, diferente de outros líderes. O líder controlador, ele vai deixar o sucesso com a equipe. Ele vai bater no peito e vai dizer assim: ó, a minha equipe é foda. A minha equipe conquista tudo. Só que ele não consegue fazer isso porque ele fica tão em cima, que a equipe não respira. Tá? Deixa eu ler aqui o que a Lu mandou. Não necessito ter pessoas me amando. Sou uma pessoa que não estão nem aí com a opinião dos outros. Isso aí. Parabéns, parabéns. Mas isso daí é uma sabedoria que a gente consegue com o tempo, né? Bom dia, Felipe. Bom dia, Diego. E bom dia, restaurante Chácaras das Rosas. De onde que é esse restaurante? É do Paraná? Acho que é. Chácara da Flor da Serra, não é? É, Chácara da Flor da Serra, isso aí. Você resumiu. Chácara, meu Deus. Restaurante das Rosas.
É do Paraná, será? Não conheço. Não conheço. Não tô lembrada, na verdade. Bom dia! E aí, gente, vocês se identificaram com alguma coisa aqui? Em algumas situações, sim. Hoje É. é mais leve o sentido de controlar, porque faz mal, né, Rafa? Uhum. Você querer ter o controle de tudo, sendo que não tem como. É. E daí, se você fica nessa de querer controlar tudo e normalmente sai do controle. Uhum. Pode acontecer mais ou menos como você planejou, mas não vai acontecer 100% do que você planejou. Uhum. E se você ficar no controle, você fica mal, você sofre, porque normalmente sai do controle. E às vezes parece que tá dando tudo errado e logo ali na frente tá dando muito mais certo do que estava dando. Bom dia, Carla. Sim. Bom dia, Elaine. Sim. Não tem como. Planos são feitos para dar errado, né? O dia que eu ouvi essa frase, eu fiquei maluca, mas depois eu comecei a entender. Planos são feitos para dar errado. Porque se der certo, se tu pegar e fazer um plano X, 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 Y, Z. Se tu fizer um plano aqui e esse plano sair exatamente igual ao que tu planejou, desculpa, mas tu fracassou. Desculpa, mas foi um fracasso. Porque olha só, a partir do momento que a gente faz um plano X, um plano Y e um plano Z, a hora que a gente executa o X é para ter evolução. Porque a hora que tu planejou, tu não sabia de todas as coisas que tu vai descobrir ao longo do caminho. Então, a hora que tu for planejar o Y, tu já vai planejar, executar, né? A hora que tu for executar o Y, tu vai executar de uma forma diferente já. Porque tu aprendeu muita coisa ao longo do caminho. E assim, sucessivamente, pro plano Z, né? Até tu finalizar o projeto. E isso aqui eu demorei para entender, porque eu pensava assim, não. Eu preciso ter o controle. Eu tinha sabotador controlador também, muito forte até. Eu preciso ter o controle de tudo. Porque se eu não tenho o controle de tudo, como que eu vou garantir que dê tudo certo? Que vai dar tudo certo? Né? E aí eu ouvi essa frase, planos são feitos para dar errado. E não é que dá errado de acordo com os teus planos. Não para tua vida, né? Para tua vida vai dar certo. Tu só tem que caminhar, deixar as coisas fluir e ir melhorando ao longo do caminho, né? Esqueci o que ia falar. Mas o controlador é isso. O controlador, ele assume essas responsabilidades também para que todo mundo acredite nele, todo mundo coloque fé nele, né? Lembrei o que ia falar. Olha só, a gente está falando de sabotador, tá? Mas lembrem que esse sabotador tem a personalidade dele e tem o sabotador dele, como eu já expliquei, tá? Mas olha só, isso daqui eu não vou entrar em detalhes porque é um assunto muito abrangente, é um assunto difícil de entender, tá? Eu teria que ficar macetando o conteúdo e aí é chato. Mas, dentro de um sabotador, e dentro de uma personalidade, mas dentro de um sabotador, que a gente está falando de sabotador, existe o sabotador que vai se sabotar no trabalho, existe o sabotador que vai se sabotar nas relações, família e etc., com os outros, e existe o sabotador que vai se sabotar consigo mesmo. Lembram lá da live do crítico? Lá, a primeira live que eu fiz, que eu falei sobre o crítico, o que era o crítico? Consigo, com os outros e com as situações. A gente pode ser crítico com tudo, né? Mas, ou com um ou com o outro. E isso serve para os sabotadores também. Então, às vezes vocês ouviram essas histórias e vocês se identificaram com uma e não com a outra. E talvez isso aconteceu nas lives passadas também. Mas é porque porque tu pode se sabotar só em uma área, ou no trabalho, ou com a tua família, nas tuas relações amorosas, nas tuas relações de amizade, ou também com circunstâncias. Controlar planos, controlar a viagem da tua casa até o trabalho, da tua casa até aquelas férias,
de controlar as férias, de controlar as circunstâncias. Então, sabe, tem isso assim. Às vezes vocês se identificaram com uma história, mas não com a outra, porque vocês têm uma tendência de se sabotar só em uma coisa, só no trabalho, por exemplo, tá? Então, tem isso, prestem atenção nisso também. Mas vamos lá, para resumir. Jô, tu olhando de fora, assim, como que tu acha que uma pessoa controladora, como que tu acha que ela pode adquirir esse comportamento? Vamos supor, né? Eu, Rafaela, sou uma pessoa controladora. Eu assumo as responsabilidades para que tudo dê certo e todos fiquem bem. Tu chutaria alguma coisa que pode acontecer, talvez na minha infância, ou até na minha vida, durante o meu crescimento, né? Alguma coisa que pode ter me levado a eu ser assim? É muito individual, né, Rafa? Ao meu ver, assim. Uhum. Mas eu já fui bastante, assim, até eu começar a estudar, entender que aquilo, ter o controle de tudo era impossível e só me fazia sofrer, porque 100% das vezes saía do meu controle. E eu me Uhum. frustrava, né? Normalmente é a falta de alguma coisa, né? Sempre é a falta de alguma coisa e você quer colocar o foco excessivo agora aqui no controle e na responsabilidade. Agora, o que foi especificamente bem certinho, se foi com pai, se foi com mãe, não tem como afirmar, Uhum. né? O que você fala sobre isso? Ao meu ver, é assim, não tem como afirmar o que e com quem. Uhum. Mas é claro que teve uma falta, um buraco, como sempre, que hoje você quer suprir, controlando e tomando a responsabilidade da maioria das coisas. Sim, é isso mesmo, é isso mesmo. É de acordo com cada interpretação de cada pessoa, né? É o que eu falei, pode ter acontecido eu e tu, a gente pode ser irmã, ter tido o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma infância, a gente pode ter sido gêmea, ter sido gerado no mesmo momento, ter conseguido as mesmas oportunidades na vida, ter ido para a mesma escola, feito a mesma catequese, ter feito tudo igualzinho, mas a minha interpretação de vida e a tua vai ser totalmente diferente, Sim. né? Vamos dizer que os nossos pais não conseguiram criar a gente foi parar num orfanato. Uhum, Uma vai ver aquilo como um abandono e a outra vai ver, nossa, tinha pessoas queridas cuidando da gente. Então é muito da percepção. É exatamente. muito de como a gente vê, como a criança viu e como a gente continua vendo a vida, né? Pelo lado bom ou pelo lado crítico ou pelo lado negativo das coisas. Por isso que a percepção que a gente, o ponto de vista que a gente olha as coisas é muito importante para sobrecarregar a gente ou aliviar as coisas. Exatamente. É isso mesmo, né? Cada pessoa ali teve um pai de um jeito e essa pessoa ela aprendeu a se defender de uma forma. E a forma que essa pessoa aprendeu a se defender é querendo ter controle de tudo, assumindo a responsabilidade de tudo, porque principalmente, pensa só, se eu for responsável pela minha vida, se eu for responsável pelos meus projetos, se eu for responsável pelas pessoas ao meu redor, o que pode dar errado se eu sou responsável? É eu que estou no controle. E, É, e a gente. no meu caso aconteceu bem assim. Por eu ter que tomar conta de muita coisa desde cedo, assim, eu quis, na verdade, né? Eu quis. Me fazia bem ser independente e tal. E eu percebi que quando eu tinha o controle, eu era responsável, né? Então eu tinha que ter o controle de tudo. Mas aí a vida foi me ensinando que eu ter o controle de tudo não. Eu nunca ia ter o controle de tudo. Sim. Bom dia, Aldo. A gente está falando sobre o sabotador controlador hoje. Sim. E pensa só, né? Agora me veio um insight, uma reflexão. A gente ensina, a gente fala e a gente vê isso toda hora na internet. Seja dono da sua história. Seja É, protagonista da sua vida. Agora imagina uma pessoa dessas que ela tem, já respondo, que ela tem um sabotador controlador. Não visível. Que ela não sabe, que ela não identificou e que ela não sabe ainda. Ela vai agir rapidamente. Porque se eu sou dono da minha história, se eu sou protagonista da minha história, eu tenho que fazer acontecer. E azar, as regras são minhas, eu faço do jeito que eu quero.
e siga isso aqui. Porque não vai dar errado. E eu não quero que dê errado. Jô, porque eu te amo, eu não quero que dê errado. A gente tem a nossa empresa, a gente tem os nossos projetos, eu não quero que dê errado, Jô. Então siga as minhas ordens, tá bom? Acorda às 5 da manhã, vai dormir meia-noite. A hora que eu te mandar um vídeo, tu assiste em 2 minutos. Mesmo que o vídeo tenha 20, tu tem que me responder em 2 minutos, tá bom? Porque é assim. Na minha empresa funciona assim, pra gente ter sucesso, pra gente conseguir faturar o que a gente estipulou, tem que ser assim. Mas não é assim que funciona, né? Isso é a gente sabotar. Então, tudo bem. Tu é responsável pela tua vida, sim, agora não pela dos outros. Tu é responsável pelas coisas que tu faz, sim. Mas até o momento que tá só no teu alcance. A hora que tu tem que invadir o espaço de alguém para dizer como que ele tem que agir. A hora que tu tem que invadir o espaço de um projeto para dizer como exatamente ele tem que ser. E não é só tu que trabalha nesse projeto. A gente pode ser o projeto que for, não é só a gente que trabalha. Ah, eu trabalho sozinha, tenho a minha empresa aqui no digital, eu trabalho sozinho, faço tráfego, eu contrato, daí já não trabalho sozinho, mas eu faço tráfego sozinha, faço minhas artes sozinha, eu posto sozinha e eu falo aqui sozinha. Só que tu não fala pra parede, tu fala pra alguém. Então, a partir do momento que coloca mais gente nos teus projetos, não tem como tu controlar. E aí, essa pessoa rígida, essa pessoa controladora, ela não se permite falhar também. Porque ela coloca metas extremamente agressivas e tem que atingir essa meta. Então, ela começa a se cobrar muito. E a gente falha, né? A gente falha. O outro falha. Então, tem que ter esse jogo de cintura para saber lidar, né? Vamos lá, tem uma pergunta. Bom dia, Edu. Tem uma pergunta ali. Rafa, minha internet congelou. Posso perguntar? Claro. Como posso identificar se tenho sabotador controlador ou hipervigilante? Excelente pergunta, tá? Excelente pergunta mesmo. Vamos lá. O controlador, ele é aquela pessoa que ele controla, que ele assume responsabilidade das coisas para que nada dê errado. Para que nada fuja do controle dele, certo? O hipervigilante, que é o que a gente falou no sábado, o hipervigilante, que é o sabotador que a gente falou no sábado, ele é aquela pessoa que ele controla tudo para ele ter segurança de que nada dê errado. Bom dia, Edu! O hipervigilante é aquela pessoa que ele controla para que as coisas fiquem seguras e que não dê errado. O que eu falei ao longo dessa live aqui. Como que eu identifico se eu sou um sabotador ou não? Sabendo o comportamento que vem, o pensamento que vem na minha mente, tá? Vamos lá. Agora, eu falei o quê? Que os dois controlam para que nada dê errado, certo? Só que o hipervigilante, ele controla para que ele tenha segurança disso tudo. O que é segurança? Imagina que tu é líder e tem uma equipe para organizar uma festa. O hipervigilante, ele vai prezar por olhar cada detalhe lá na festa, da organização da festa, para que nada dê errado. Porque se der errado, ele vai ter que correr atrás das coisas para arrumar de última hora, ele vai ter que pensar em alternativas que talvez ele não se ache seguro, né? Ele acha que não vai dar conta ali, e realmente, pensa numa organização de festa. É horrível quando dá algum imprevisto, né? Então, o hipervigilante, ele faz isso para que ele tenha esse controle de que tudo dê certo. E tenha essa segurança de que tudo dê certo, ok? Agora, o controlador, ele está na mesma situação. Ele tem uma equipe e está organizando uma festa. O controlador, ele foca no sucesso da equipe, no sucesso da festa. Por quê? Porque ele é o responsável de tudo isso. Só que ele não, ele cuida para que nada dê errado, para que no final tenha sucesso. Essa é a palavra. Quando vim aqui, quando tiver uma pergunta dessas, qual que eu tô me sabotando, pensa se tu tá se sabotando, para que no final a tua imagem e a tua equipe sejam erguidas e digam assim, uau, que festa do caramba, nossa, que show isso daqui. Ou se tu só quer que digam assim, uau, deu tudo certo.
tô em paz, deu tudo certo. Nada aconteceu errado. Tá todo mundo bem, nada aconteceu errado. Tá tudo certo. Ou se tu quer, tu nem tá tanto preocupado assim se vai faltar pratinho ou não. Tu tá preocupado no sentido de que, se faltar prato, o que que vão falar? Se faltar prato, o que que vão dizer de mim? Que a nossa equipe não sabe organizar, que eu não sei organizar, que eu não sou um bom líder, que eu não sou uma boa líder, que o Joãozinho lá da minha equipe não sabe controlar um checklist de itens para festa. O controlador, ele vai pensar nisso. Agora, o hipervigilante, ele vai pensar assim, puta que pariu, faltou prato. Vou ter que ir atrás de prato agora. Mas não é pelo sucesso, é pela segurança de que fique em paz e que tudo deu certo. Agora, o controlador, ele preza mais a responsabilidade. Se eu sou responsável, eu faço dar certo, eu atinjo o sucesso. Por isso que, quando a gente olha isso aqui lá para a personalidade, ele tem a gula da luxúria, que é o que? A minha imagem, né? O luxo, né? Mas nesse sentido. A gente não está falando de personalidade, a gente está falando de sabotador. Então, o sabotador controlador, ele controla para que tenha, que ele é responsável para que tenha sucesso. E ele vai elevar a equipe dele também, principalmente, tá? Porque ele faz isso para se sentir amado inconscientemente, tá? Então, ele vai elevar a equipe porque ele é essa pessoa amorosa. Ele é essa pessoa que ele faz para que outras pessoas estejam bem, para conseguir abraçar outras pessoas. Ele não faz por ele, muitas vezes, ele faz pelos outros. Ele tem os pupilos. E aí, esse controlador, ele age assim, tá? Imagina que se tu é assim, é só tu parar de querer ter controle de tudo e tu confiar mais nas pessoas, né? Porque se tu for olhar essa personalidade, é uma baita personalidade. É uma baita personalidade. Talvez uma das melhores. Só que tu precisa para liderança, para empreendimentos, etc, né? Para a família também, porque é aquela pessoa governante, é aquela pessoa protetora, é aquela pessoa que rege pela família, né? Mas, quando se sabota, vira um cão. Então, se saber controlar, se saber equilibrar, você é a melhor pessoa do mundo, né? E não é difícil. Gente, como eu falei, não é difícil. Não é difícil, né? Eu vou começar a falar ríspido, eu tenho que perceber meu tom de voz, né? Jô, é só perceber o tom de voz que eu tô falando. Então, a gente começando a ter consciência de como a gente age, a gente já consegue mudar isso. A gente já consegue ir percebendo e vendo que a gente está agindo muito ríspido, que a gente está sendo inflexível. Se eu falei que você ia 6 horas com as crianças pro MEC, é 6 horas. Se eu der 5h58 e eu já começar a ir pro carro, que minha família nem tá pronta ainda, naquele exemplo que eu dei, que minha família nem tá pronta ainda, e começar a bi, opa, calma. São 6 horas ainda, é 6h05, é 6h30. Sei lá, aconteceu alguma coisa. A chuquinha da filha lá não deu certo. A mãe tá fazendo o melhor que ela pode, né? Então, é só a gente começar a ir se percebendo, e principalmente esse daqui, e tomando cuidado na forma que cobra, na forma que conversa, e na forma que vai se comunicando com as pessoas ao redor. E até consigo mesmo, né? Porque essa pessoa, ela se comunica de forma mais ríspida, mais brava, mais objetiva. E não é nem por mal. Na hora que for muito objetivo, aí calma, dá uma aliviada, pergunta de uma forma um pouquinho diferente. Pensa, respira, e aí pensa como que tu vai falar, e aí fala, tá? O que tinha para falar do sabotador controlador hoje é isso, né? Vamos perceber, vamos tomar cuidado da forma que a gente fala. Bom dia, Anderson. Vamos ter cuidado da forma que a gente fala, a forma que a gente age, se a gente é muito rígido com as nossas metas, com as coisas que a gente quer pra gente, né? Que a gente tem que aprender a confiar nos outros também, deixar eles errar e aprender que a gente erra também, né? Que não dá pra ter controle de tudo. E é isso. Jô, tem alguma coisa que tu quer falar? Alguma coisa que tu quer compartilhar? Não, Rafa, fiquei aqui só. Eu não tenho tão fortemente esse sabotador, mas já foi bem, Uhum. sabe? Eu não percebia que eu era ríspida. Uhum. Só depois. Então, quando começa a se perceber, aí você, sabe? Igual você falou, pensa um pouquinho antes de falar, sabe? Tem que dar uma respirada, porque senão, se sair do controle mesmo, a primeira coisa é ser ríspido mesmo. É. Mas eu já aprendi a controlar. Mas já foi bem forte esse sabotador em mim.
Eu Por ter passei. muita responsabilidade e achar que não podia sair do meu controle. E eu fazia tudo certo, eu era responsável, então eu esperava isso do outro quando saía do controle. Era bem complicado. Mas já tá mais leve isso, agora eu aprendi a levar tudo com mais leveza, então. Porque me machucava muito, né? Saía do controle e eu ficava totalmente mal, porque tinha que ser daquele jeito. Tu se sobrecarrega, né? É, era muita sobrecarga. Chegou uma fase assim de eu me sentir mesmo totalmente exausta, 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 por conta de querer ter controle de tudo. Eu tenho uma historinha bem breve, não vou contar a história, eu vou só falar o relato mesmo. Que na parte de comunicação, tá? Não pelo controlador. Aqui não era o controlador o problema. Aqui era comunicação mesmo. E hoje eu sou gaúcha, né? Sou gaúcha, já morei em Lages, Santa Catarina, já morei no Paraná. E agora entrou um gaúcho, vai ficar ruim. Bom dia, Nolo. Já morei em Santa Catarina, já morei no Paraná e agora tô morando aqui em São Paulo. E aí, quando eu mudei do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, todo mundo me falava assim, Rafa, tu é gaúcha e o jeito de vocês gaúchos falar é ríspido. Eu falava, não, bem capaz, né? O pessoal lá que eu trabalhava no antigo emprego, todo mundo querido. Não, isso aí o problema pode ser eu. Não tem nada a ver com o gaúcho, né? Eu era ríspida mesmo, né? Eu sou ainda até hoje um pouco. O jeito que eu falo, vocês sabem. Só que eles jogavam isso como todo mundo gaúcho é assim, né? E aí, beleza. Passou 3, 4 anos lá em Lages e todo mundo falava isso. Eles falavam assim, Rafa, nossa, tu mudou muito, mas os gaúchos são muito grossos, são muito grossos, falam muito ríspido e isso não é legal, tal. Eu sinto dificuldade em conversar com o gaúcho, blá, blá. Daí, beleza, né? Eu nunca acreditei nisso, nunca mesmo. Tipo assim, falava isso, eu ficava puta mesmo, porque eu sou a personalidade lá do controlador também, tá? Eu tenho a personalidade lá um pouco do poderoso, que a gente chama para quem quiser fazer o teste. É o poderoso. Então, se eu sou gaúcha, eu abraço o meu estado ali. Não vai falar mal. E isso me deixava meio triste, assim, me deixava meio emputecida, né? Quando falavam assim. Mas daí, beleza. Saí de Santa Catarina e fui pro Paraná. Aí eu comecei a perceber, puta que pariu. A gente não é grosso. A gente gaúcho, tá? Vou defender aqui, a gente não é grosso. A gente é objetivo. É uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente é objetivo. E aí, a hora que eu fui para outros estados, né? A hora que eu fui para o Paraná, a hora que eu viajei para a Europa, que eu vi como as pessoas se comunicavam, eu vi que lá na Europa eu conheci gente do Brasil inteiro, né? Na Europa, conheci gente de vários países também, né? E eu comecei a perceber, nossa, realmente, o que me falavam lá dos gaúchos, não é todo mundo, tá? Algum que outro, algum que outro jeito de se comunicar, realmente faz sentido. E o interessante é que até o sotaque da gente lá, ele leva mais para isso, sabe? Ele tem uma tonalidade mais no final da frase, no final das palavras. Então, leva mesmo num sentido de que a gente é mais objetivo, que a gente é mais ríspido. Mas na real a gente não é ríspido, a gente é só objetivo e tem um sotaque um pouquinho diferente. E aí tudo isso eu comecei a perceber depois que me falaram durante três anos isso. Depois que eu saí, fui pro Paraná, agora eu tava aqui em São Paulo, tava lembrando disso, né? Que me falaram isso de novo. Aí eles falam assim, nossa, tu é totalmente diferente, nem tem o sotaque de lá, né? Mas o pessoal de lá, eles são meio grosso. Eu falo, não, a gente não é grosso, é só o sotaque e o jeito da gente falar é um pouco mais objetivo. A gente não fica enrolando para dar a solução, para responder as perguntas. A gente não fica enrolando. É uma coisa, outra coisa, outra coisa. É sim e não e tal, né? Sei lá, vamos fazer um churrasco, vamos, que carne, fraldinha, é vazio, sei lá, a gente não fica, ai, veja aí qual que tu quer, blá, blá. Não, olha, a melhor que tem para fazer é essa daqui. Tu quer comprar outra, tu compra, mas essa daqui é um pouco melhor, né? Já em outros estados, eles já, ai, minha flor, não sei, né? Vai lá no açougue e dá uma olhada. A gente gaúcho, a gente é mais objetivo. Só que, falando agora da forma ríspida, do controlador, a gente tem que ir tomando cuidado. Então, eu pesquisava, quando eu morava em Lages, né? Eu tive alguns problemas com isso.
quando eu morava em Lages, eu ia no Google e perguntava como ser mais gentil nas palavras. Como falar de uma forma que as pessoas não entendam como ríspido. Não encontrei muita coisa no Google, tá? Eu tive que aprender na porrada da vida mesmo. Mas eu ia lá e perguntava. Então, às vezes é o jeitinho que a gente fala, é a tonalidade que a gente usa, é as palavras que a gente usa, né? Então, a gente tem que ir percebendo esses tipos de coisa aqui. A hora que a gente começa a mudar isso, tudo na nossa volta muda também. Tudo na nossa volta muda também. Tá? Então, fica a dica, tá? Para vocês não perder o emprego de vocês, não perder o relacionamento de vocês, não brigar com a família. Ter uma equipe de sucesso realmente, né? Uma equipe que confia em vocês, para vocês terem sucesso nos projetos de vocês. Vão cuidando da tonalidade, vão cuidando da forma que vocês impõem as coisas, que no final tudo isso melhora. No final tudo isso dá uma alavancada assim bem grande e tem horas que a gente olha assim nem entende o que é que aconteceu. Mas comunicação muda tudo, tá? Gente, obrigada, Jô. Obrigada por tudo. Bom dia, Obrigada. Obrigada por tudo, gente. Obrigada por toda a interação. Vamos lá, vamos se cuidar, vamos perceber, né? Sucesso tá aí, basta a gente ir se moldando para se melhorar a cada dia, né? Isso vale para tudo, né? Não só para família, mas para empreendimentos, para tudo que a gente faz na nossa vida também. Então, tamo junto além do infinito. Faça um excelente dia e bora lá. Valeu, Beijo. gente. Beijo. Amanhã. Até.